Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos dar continuidade, ao nosso curso e hoje vamos trabalhar com a aula 7 com as fórmulas. E as fórmulas são as tão temidas, partes do Excel, porém hoje eu quero facilitar as coisas para vocês. Espero que vocês entendam, espero que vocês compreendam. Essas fórmulas que eu vou trabalhar com vocês hoje são fórmulas base, tá? Tanto é que são as fórmulas de soma, a de subtração, de multiplicação e de divisão, tá bom? Bem, com o nosso Excel aberto, eu já deixei pronto aqui, simulando uma pequena tabelinha com essas fórmulas aí que vamos trabalhar. Porém, antes de iniciarmos a fórmula, eu gostaria de deixar um alerta a vocês. Que lembrem que desde o início eu tenho pedido a vocês para vocês entenderem como são os nomes das células. Por quê? De agora em diante, dentro das fórmulas, vocês vão perceber que eu não vou mais trabalhar com os valores, e sim com os nomes das células. Por isso que logo no início eu sempre pedi uma certa atenção em relação a isso. Tá? E agora vocês vão perceber a importância disso. Então aqui, por exemplo, na fórmula de soma, eu posso fazer a soma desses valores de diversas maneiras. Porém, eu vou mostrar as mais utilizadas, certo? E aqui é o seguinte, aqui eu vou fazer a soma de dois valores inicialmente. Como é que eu faria isso? Um outro detalhe sobre fórmulas. Todas as fórmulas, independente de que seja, se é uma fórmula de matemática, uma fórmula lógica, vocês vão ter que iniciar com igualdade, porque o Excel é como se fosse uma calculadora ao inverso. Porém, na calculadora, nós utilizamos o sinal de igualdade no final, Só que no Excel não. No Excel a gente inicia a fórmula com igualdade, porque se vocês não colocarem igual, o que vocês digitarem ele vai entender como um texto, não como fórmula, certo? Então, todas as fórmulas inicia-se com igualdade. Então, por isso que eu vou digitar aqui, igual, vou clicar no primeiro valor, utilizar o sinal de mais e clicar no segundo valor. Pronto. Só isso me basta para poder fazer uma soma. Quando eu der Enter, ele vai me dar o resultado. Então, está aqui, 7 mais 8, 15. E para vocês terem certeza disso, se vocês clicarem no 15, vocês vão ver qual foi a fórmula que eu utilizei. Olha ela aqui, B2 mais B3. E com isso eu disse para o Excel o seguinte: qualquer valor da B2 seja somado com qualquer valor da B3. Então aqui, eu posso digitar qualquer outro valor que automaticamente ele já vai me dar o resultado. Por exemplo, 8 mais 3, mais 9, 17. Então, 6, 14, tá vendo? Automaticamente ele já está me dando o resultado desta soma. Então, por isso que é importante vocês utilizarem os nomes das células, que é qualquer valor da B2 seja somado com qualquer valor da B3. Bem, e se eu não utilizar os nomes das células? Como é que eu poderia utilizar? Vocês poderiam fazer o seguinte, igualdade 8 mais 6. Quando eu der Enter, ele vai me dar o resultado de 14. Tá ótimo, legal, show de bola. Porém, é o seguinte, aqui, neste 14 aqui, eu estou dizendo que apenas some 8 mais 6. E se de repente eu quiser outro valor, se eu digitar aqui, por exemplo, 4, ele não alterou, tá vendo? Aqui ele alterou para 10, mas aqui não. Por quê, Thiago? Porque neste daqui eu utilizei apenas os números e disse que apenas seja somado 8 mais 6. Já aqui não. Aqui eu disse qualquer valor da B2 seja somado com qualquer valor da B3. Certo? Entenderam a diferença? Então, por isso que é de extrema importância que vocês utilizem os nomes das células.
Detalhe, esta regra dos nomes das células vale para todas as outras fórmulas. Então, preciso que vocês prestem bem atenção nessa parte, tá bom? Então, de agora em diante, eu vou utilizar os nomes das células, não mais os valores específicos, porque vocês viram que não funciona muito bem. Porque se de repente vocês tiverem uma tabela com 30, 40, 50 valores, e aí vocês precisem modificar apenas alguns daqueles valores ali, a sua fórmula, o seu resultado final pode dar errado, pode ficar errado se você utilizar os valores específicos e não os nomes das células. Tá bom? Então, dito isso, eu vou continuar com a questão das fórmulas. Bem, aqui agora eu vou mostrar a vocês como vocês podem fazer a soma de muitos valores. Então, por exemplo, aqui agora eu tenho 5 valores. Como é que eu poderia fazer essa soma? Tem gente que pode fazer desta maneira. Igual, clica em um, no outro, depois no outro, e aí vai clicando. Tá errado? Não tá. Dá o resultado? Deu o resultado. Só que é o seguinte, se vocês clicarem aqui no 35, vocês vão ver que o tamanho dessa fórmula ficou grande. Eu disse B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6. Então eu pedi para ele somando célula por célula. Então ficou muito grande essa fórmula. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do Excel, na fórmula de soma, existe um truque, existe um macete, que é esse truque e macete que eu vou passar para vocês. Se vocês digitarem, por exemplo, ó, igual, soma, e abrir parênteses, e selecionar os valores que você quer, vai dar o mesmo resultado, tá vendo? Ó, 35, e olha o tamanho da fórmula. E aqui eu disse o seguinte, aqui eu disse que soma para mim, eu disse para o Excel, ó, soma para mim, da D2 até, esses dois pontos aqui significa até, a D6. Então, me economizou, porque se eu tivesse aqui 10, 15, 20, 30, 50 valores, eu bastava digitar só esta formulazinha e o intervalo deles. Então é bem melhor, bem mais rápido, bem mais prático, não é? Então, vocês podem fazer a fórmula de soma desta maneira, quando o valor é pequeno, tá vendo? Apenas dois valores, ou desta maneira, quando for uma fórmula com muitos valores. Ainda tem outro macete que eu vou passar para vocês. Eu vou apagar esses valores aqui e vou fazer o seguinte. Tem gente que utiliza essa autossoma aqui, ó, tá vendo? Essa autossoma, hoje eu vou mostrar a vocês ela como soma. Só que no decorrer do curso eu vou mostrar a vocês que ela não faz só a soma, ela faz várias outras fórmulas. Mas como é que a gente utiliza ela? É muito simples. Eu vou selecionar os valores que eu quero, tá vendo? Até o espaço em branco aqui e vou apertar. E automaticamente ele já me dá o resultado, ó, tá vendo? 35. Foi o mesmo resultado de antes. Então, além de vocês clicarem valor por valor, vocês digitarem soma, vocês já têm esse recurso de autossoma aqui. Agora, se vocês clicarem nesse 35, olha o que ele digitou. Tá vendo? A mesma fórmula que a gente havia digitado. Igual soma D2 até D6. Então, tá aí 3 formas de você utilizar a fórmula de soma. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham entendido a fórmula de soma. Não tem muito o que eu ficar repetindo e nem repassando para vocês. É só isso mesmo. Porque agora eu vou mostrar a vocês a fórmula de subtração. Como que nós podemos trabalhar com a fórmula de subtração. A fórmula de subtração é muito simples, não tem também muito recurso, então por isso que eu só vou digitar aqui, ó, igualdade, clico no primeiro valor, utilizo o sinal de menos, clico no segundo valor e dou Enter. Olha lá, 10 menos 5, 5.
E ó a fórmula aqui, ó. Tá vendo? Eu disse o que? G2 menos G3. Qualquer valor da G2 menos qualquer valor da G3. Então, simplesmente isso que é a subtração. O legal da fórmula de subtração é que, se eu fizer uma subtração de um número menor para um número maior, ele também me dá o resultado. Então aqui, por exemplo, 10 menos 20 menos 10. Ele funciona. Tá vendo? Aqui, ó. Menos 10. Tá vendo? E 2 menos e 3. Normal. Tá bom? Então, subtração é só isso. Não tenho muito o que ficar me prolongando, não. Tá bom? Agora, vamos para a multiplicação. A multiplicação, ela que tem uma diferença, mas uma diferença no sinal. Que se vocês verem, a multiplicação nós estamos acostumados com x. Aqui, nós vamos trabalhar com o sinal de asterisco. Então, 25, asterisco, 25. Então, L2 multiplicado por L3. E aí está o resultado, 625. Então, o único diferencial da multiplicação é que é o asterisco e não um x ou o ponto como a gente está acostumado a fazer. Só que a multiplicação também tem um macete para vocês fazerem multiplicações de valores grandes, né? De muitos valores, digamos assim, que é o multi. Ele é bem parecido com o soma. Então, quando você digitar igual e digitar multi, e abrir o parêntese, vocês selecionam o intervalo e dá um Enter, que ele vai lhe dar o resultado do mesmo jeito. Tá vendo? Então, multi, eu já estou dizendo aqui, ó, multiplique para mim, e o intervalo, que nesse caso foi de N2 até N4. Então, tanto soma quanto multiplicação tem esse macetezinho aí de vocês digitarem o que vocês querem, certo? A divisão também tem uma pequena diferença. A diferença é no sinal, né? Que às vezes a gente está acostumado em ser aquele tracinho, 2 pontos, só que aqui é a barra. Então, se eu digitar igual, e clicar no valor, eu utilizo a barra e clico no outro valor, tá vendo? Então, Q2 dividido por Q3, ele vai me dar o resultado normalmente. Também serve para um valor menor dividido por outro valor maior. Então, por exemplo, aqui, ó, igual 10 dividido por 50. Ele vai me dar o resultado, 0,2. Tá? Então, a divisão está feita. A única observação em relação à divisão é que ele vai seguir a regra de matemática, que não existe divisão por zero. E se nós tentarmos fazer uma divisão por zero, ele vai dar um erro. E o erro vai ser o seguinte, ó. Então, aqui, ó, igual 10 dividido por zero. Quando eu der Enter, ele vai dar div zero, ou seja, não existe divisão por zero. Então, todas as vezes que vocês utilizarem a fórmula de divisão e ver este erro, se atentem que vocês devem estar dividindo por zero. Tá bom? E para fecharmos a parte de fórmulas, eu vou também mostrar a importância que vocês vão ter que trabalhar com os nomes das células. Porque aqui eu trabalhei com os valores próximos. Agora, se por exemplo eu tivesse um valor aqui, por exemplo 56, o outro valor aqui 89 e quisesse o resultado aqui embaixo, ele faz essa fórmula? Faz. Basta eu selecionar os dois valores. Ó. Por exemplo, ó, 56 aqui, mais 89 aqui, e ele me dá o resultado, 145. Entendeu? Então, quando vocês utilizam os nomes das células, fica mais fácil por isso aqui. Por exemplo, aqui também eu posso fazer assim, ó, 52, e aqui 30, e eu quero o resultado da subtração aqui, por exemplo. Então, eu posso chegar aqui, ó, 52 menos 30, ele vai me dar o resultado 22. E assim vai, certo? Então, é por isso que é importante que vocês trabalhem com os nomes das células.
E está aí todas as formas, digamos assim, básicas para vocês trabalharem com as fórmulas. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem acompanhando aí o nosso curso através do nosso canal, tá? Espero vocês aí para a próxima aula e qualquer dúvida é só deixar os seus comentários aí, mandar um e-mail, como a gente já havia combinado, tá bom? Aguardo vocês até a próxima aula aí, certo? Um abraço.